Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, na aula de número 7, a gente vai mostrar o processo de dimensionamento dos circuitos elétricos. Bom, nós terminamos aqui então a identificação. A gente vai agora começar a etapa de dimensionamento, tá? Nós vamos começar aqui pelo piso 2 e a gente vai começar avaliando os circuitos aqui. Então, nós vamos clicar aqui num ponto do circuito A, por exemplo, tá? E a gente pode vir aqui em circuitos elétricos, circuito A, não, desculpa, circuito 1, em circuitos elétricos, nós vamos ver aqui as propriedades do circuito, tá? Aí tem algumas propriedades aqui que já são calculadas automaticamente, né? Nome da carga, iluminação, nós já colocamos. Aqui está falando a proteção do circuito de 20 amperes, tá? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos definir aqui o tipo de fiação, tá? Então, para definir esse tipo de fiação, nós vamos antes aqui nas tabelas, nas vistas de desenho, e tem aqui a capacidade de condução de corrente. E nessa capacidade de condução de corrente, nós temos aqui diversos fios, né, que podem ser utilizados, né, e alguns métodos de instalação. Então, para a gente entender aqui, nós temos esses métodos de instalação aqui em cima, tá? Embaixo nós temos se é 2 corrente contínua ou 3 corrente contínua. Vou explicar o que é cada um desses. Primeiro, vamos ver aqui em cima o que é cada letra dessa aqui. Se a gente vier do lado aqui, ó, a gente vai ver que para cada esquema de colocação, se o eletroduto estiver dentro de uma parede, com isolamento acústico, né, isolamento acústico, com isolamento, né, termicamente isolada, e os fios estiverem dessa forma, a gente tem aqui como A1, se estiver dessa forma como A2, se for cabo, né? No nosso caso aqui, a gente está nessa situação aqui, ó. O eletroduto, nós vamos trabalhar com condutor isolado, não é com cabo, e ele vai estar totalmente dentro da alvenaria. Então, nosso aqui vai ser o B1, bem? Então, é o UniB1, que é o unipolar, tá? Então, nós vamos ter aqui o unipolar, né? Aqui, B1. E aí, como é que eu sei se é 2 correntes contínuas, 3 correntes contínuas, tá? Olha, se eu estou com um circuito que tem uma fase neutra, ou fase-fase, ele tem um fio só carregado. Na verdade, tem um fio só carregado. E então é 2 em corrente contínua, é a fase e o neutro, tá? Ou se ele for 220 monofásico, seria 2 fases, tá? Ou um 220 bifásico também, né? No caso, um chuveiro, seria esse mesmo esquema aqui. Quando eu tenho, por exemplo, 2 fios fase com carga e tenho ainda um neutro com carga, ou 3 fios fase com carga, é 3 corrente contínua. Então, esses casos aqui, a maioria dos nossos casos vai se encaixar aqui, e o quadro de distribuição vai encaixar nesse caso aqui, tá? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, se eu pegar o fio de 1,5, que é o mínimo aí para a iluminação, a capacidade corrente, né, no polar, olha, 17,5 amperes, ou seja, essa é a capacidade máxima dele. O 2,5, que é o mínimo para a tomada, 24 amperes, e assim por diante. Então, a gente tem as bitolas aqui, as capacidades de corrente, tá? Normalmente, a gente recorre essas tabelas para dimensionar. No nosso caso aqui, essas tabelas já estão aqui. Então, se a gente vier aqui, vou voltar aqui em circuito elétrico, se a gente vier aqui, ó, essas informações elas já estão aqui mapeadas. Então, nós vamos clicar aqui, ó, e vai falar, por exemplo, que nesse caso aí é um unipolar B1 e 2 corrente contínua, mas é iluminação. Então, vou aplicar, tá? Vou pegar agora o circuito 2, vou fazer a mesma coisa, eu vim aqui em circuito, tá? E vou falar que agora é o unipolar normal. E o chuveiro também, vou falar que é o unipolar normal, corrente contínua, tá? Embaixo, o mesmo esquema, eu só vou mudar aqui a iluminação, né? Então, circuito elétrico. Vou vir aqui falar que é iluminação. Bom, se a gente voltar aqui no piso 2 e vir aqui novamente aqui e vier em circuito elétrico, a gente vai ver o seguinte, que nós já vimos lá que a sugestão era utilizar a iluminação e é 17,5. Então, a capacidade do fio é 17,5. Eu não posso trabalhar com um disjuntor de 20 amperes. Eu tenho que trabalhar com o disjuntor abaixo, tá?
Então, para saber qual disjuntor que eu vou utilizar aqui, tem aqui nas legendas também aqui, nas notas gerais, nós temos aqui os valores nominais de disjuntores. Então, nós temos disjuntor de 6, 10, 16, 20, 25, 32, tá? Então, eu posso aqui, né, definir um dos dois disjuntores aqui, tá? Eu posso aqui, por exemplo, sugerir qual disjuntor que eu vou trabalhar aqui. Vamos trabalhar com 10 amperes, tá? Então, eu vou vir aqui, novamente, no piso 2, vou selecionar o circuito e nós vamos trabalhar aqui com 10 amperes o disjuntor, tá? Olha, ele já mudou aqui embaixo as fiações que ele vai adotar, tá? E vamos fazer a mesma coisa no piso 1. Então, nós vamos selecionar aqui a iluminação, vou vir aqui em circuito elétrico e vamos sugerir também aqui a fiação de disjuntor de 10 amperes. Ele já mudou aqui. Bom, agora nós vamos na tabela de dimensionamento de carga para a gente fazer, então, o processo de dimensionamento. Então, a gente vai aqui nas tabelas, tá? E agora nós já dimensionamos os pontos e vamos dimensionar as cargas aqui. Então, tem essa tabela aqui. E essa tabela já traz alguns valores já pré-calculados, ou seja, todos os circuitos estão aqui, né, já organizados. A tensão, né, em cada circuito, a potência total já calculada, a corrente aparente, né, essa corrente é calculada dividindo a potência pela tensão, considerando o rendimento, o fator de potência, né? Então, as correntes estão aqui. Só que essa corrente não é a corrente, é a corrente projeto, né? Só que a gente precisa corrigir essa corrente. Então, tem alguns fatores de correção, né, que depende do tipo de acoplamento dos fios que nós temos ou da temperatura, tá? Então, o que são esses fatores? Se a gente ver aqui nas notas gerais aqui, ó, a gente tem aqui esses fatores. Então, o fator de correção de agrupamento, ele é dado por essa tabela aqui, tá? Então, quando é um condutor embutido, né, na alvenaria, e considerando aí que eu vou ter no máximo 3 circuitos por eletroduto, então eu posso considerar aqui 0,7. Se for mais, eu tenho que avaliar. Então, eu estou considerando essa aqui, né, esse referência 1, vou pegar então como 0,7 o fator de agrupamento, então eu vou voltar na tabela lá e vou colocar aqui esse fator de correção de agrupamento igual a 0,7, tá? Eu vou copiar aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V e colocar esse fator de agrupamento em todos. Bom, agora o fator de correção de temperatura. Vou fechar esse fator de correção de agrupamento. O fator de correção de temperatura depende do tipo de ambiente, né? Se está no solo, se está embutido no solo, ou se está no meio ambiente, está no ambiente, né? E depende do tipo de fio também. Você tem o PVC, que é uma proteção mais utilizada, não comumente utilizada, né? Se você quiser um condutor com maior resistência à umidade, né? Normalmente a gente utiliza esse condutor quando é tubulação embutida no solo, que pode ter problema com umidade, a gente trabalha com esse aqui. Então, essa descrição aqui do que vai ser quando a gente estiver definindo os condutores, a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, a gente pode considerar aqui que vai estar no ambiente, tá bom? E vamos considerar uma temperatura aí em torno de 25 graus. Então, o fator de correção de temperatura seria 1,06, tá? Se trabalhar com algum valor intermediário, a gente pode interpolar aqui. Então, vamos trabalhar com esse aqui, com esse fator de 1,06. Eu vou voltar aqui na minha tabela de dimensionamento e vou colocar aqui 1,06. Vou copiar, então Ctrl C, e vou colar aqui. Pronto, então, olha, quando a gente coloca aqui, a corrente corrigida já aparece aqui, né? Então, a gente vai dimensionar os condutores baseado nessa corrente corrigida. E aí é o primeiro critério que a gente tem, que a gente chama critério de capacidade corrente. Então, olha, a gente tinha definido previamente, pré-calculado, né, um condutor de 1,5 para o primeiro circuito aqui. Olha, o de 1,5, a capacidade dele é de 17,5 amperes, ou seja, aquela capacidade corrente o programa já calculou, já pegou aqui. Então, 1,5, ou seja, 17,5 está acima de 8,07, então pode ser esse de 1,5 mesmo, tá? Aqui deu 13,8,
Então está abaixo de 24, pode ser o de 2,5 mesmo. Aqui deu 36, tá? O 36, aí teria que avaliar, por exemplo, a questão, o 2,5 não daria, né? Então, aqui teria que ser o de 6, né? Como é que, mas, Joel, mas você está aparecendo 6 já, e o meu está aparecendo 2,5, né? Porque a gente tinha definido antes 2,5. É em função do disjuntor aqui, porque antes do disjuntor aqui, olha só, apareceu 2,5 lá. Mas já deu uma mensagem aqui que não pode ser, né? Então, tá 20 aqui, 2,5. Então, 2,5 não pode ser, tá? Porque o 2,5 é 24, tá dando 36 aqui. Eu poderia tentar, por exemplo, o 32. E não dá, porque tá acima ainda, então teria que ser aqui o 40. Não tem jeito, vai ter que ser o 40 ampere aqui, o disjuntor. Então, olha, o de 40 ampere, aí ele está sugerindo 6 aqui, então poderia ser o 6 aqui, tá? E aí, automaticamente, a gente já pode avaliar. Eu estou fazendo todos aqui, mas eu acho interessante olhar linha por linha. Então, esse 1,5, o disjuntor aqui, o programa calculou aqui o 10 ampere, né? O 10 ampere está acima de 8,7, né? E está abaixo de 17,5. Então, pode ser o 10 ampere mesmo. Então, vamos adotar o de 10 ampere. Aí tem outra coisa que a gente tem que avaliar, que é a questão da queda de tensão, né? O que é queda de tensão? Quando o ponto o ponto onde está chegando a corrente está muito distante, pode ter uma queda de tensão, ou seja, eu estou prevendo que vai ser 127 volts, mas à medida que vai andando, ele vai perdendo, o próprio fio tem uma resistência que ele vai gerando uma queda de tensão. Então a corrente pode cair e alguns equipamentos podem queimar. Então, para evitar isso, eu tenho que dimensionar a tubulação, a fiação baseado em outro critério, que é chamado critério de queda de tensão. Então, nós temos aqui alguns limites, né, para queda de tensão. Se a gente olhar aqui nessa vista aqui, a norma estabelece que ao ponto terminal do elétrico, né, até a subestação, tem que ter no máximo 7% de queda de tensão. E entre o ponto terminal aqui e o medidor, tem que ter, no máximo, 5%. Aqui é quando a gente tem uma subestação interna no nosso empreendimento, né? Então, você faz esse cálculo. No nosso caso aqui, a subestação é externa, considerando que a subestação é da própria CEMIG, então ela controla externamente. Então, a gente tem que trabalhar com esses limites aqui de 5%, tá? Nós aqui iremos adotar o seguinte, nós vamos trabalhar com no máximo 2% aqui, tá? Então, no máximo 2% aqui, no máximo 2% aqui, né? Então, a gente vai trabalhar com limite de 4% até o medidor, tá? Considerando aqui de 2% até da iluminação até o quadro. Esse é um critério que a gente vai adotar aqui, e normalmente a literatura, alguns autores recomendam trabalhar com esses limites. Então, aqui nós vamos considerar aí o programa já pré-calcula um comprimento aqui, né, da distância, uma distância entre o ponto até o medidor, ou até o quadro de distribuição. Para saber isso, eu posso vir aqui, por exemplo, no piso 2, por exemplo. Olha, se eu vier aqui, pegar um ponto aqui, por exemplo, do circuito, e aqui nesse circuito elétrico, e falar, editar o caminho do circuito, ele vai mostrar qual que é a distância que ele está considerando. Olha, o ponto mais distante é esse aqui, então o caminho que ele está considerando é esse aqui, né? Ele já calculou essa distância aqui, tá? Então, é uma distância aproximada, você vai calcular mediante aquilo que você achar que deve ser colocado. Então, a gente vai colocar aqui 8,5. Olha, já calculou, deu 1,07, está tranquilo. Nesse segundo caso aqui, olha, o disjuntor nós já tínhamos feito até aqui, né, o dimensionamento. Aqui deu 10,63, eu vou colocar aqui 11 metros, tá ok ainda. Aqui já tinha calculado também até aqui, né, deu 5,72, eu vou colocar aqui 6. Ó, tá ok. Vamos agora para o quadro de baixo, né? Então, o quadro de baixo, aqui deu 9,76, né? A corrente corrigida. Ó, o 1,5 está tranquilo, está dentro de 17,5. O disjuntor, nós vamos utilizar aqui o de 10, né? E ele calculou o de 10, nós vamos utilizar o de 10 mesmo, tá? Aí o comprimento calculado deu 20,41, então nós vamos adotar aqui 21.
Olha, aqui no caso, a queda de tensão passou. Por que disso, pessoal? Porque eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui que está mais distante. Então, até chegar lá, se eu vier aqui, ó, e analisar, eu vou ver, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, e falar, olha, editar caminho, olha lá, a distância toda que está aqui, tá? Eu vou concluir e vou voltar lá, né? Então, olha, deu 3,19, então não posso adotar essa fiação de 1,5, porque não vai dar, né? Então, eu vou passar aqui para a fiação de 2,5. Pronto, aí ficou dentro dos limites de 2%, tá ok, então posso adotar isso aqui. Esse outro circuito aqui, né, a corrente está dando 11,67, está abaixo dos 24, tá ok, posso utilizar o de 2,5 e posso utilizar o 16 também aqui, tá ok. Então, vamos colocar aqui 11 metros e ver o que dá de queda de tensão, tá ok. Esse circuito aqui deu 38, né, então já baseado no que eu tinha avaliado aqui, eu posso já colocar aqui os 6 milímetros, tá? E aqui eu já está sugerindo 40, então eu vou colocar o 40 amperes aqui de disjuntor, tá? Então o disjuntor vai ser o que vai proteger o circuito. A gente já tinha até mostrado isso aqui, ó, quando a gente está trabalhando com disjuntores aqui, ó. Então são os disjuntores, né? Eu estou definindo aqui o disjuntor em cada circuito desse aqui. Bom, agora aqui vamos colocar 11 metros, ó, tá ok a queda de tensão também. E esse aqui, da mesma forma, não pode ser o 2,5, vou colocar 6. Vou colocar o disjuntor aqui de 40, porque ele está sugerindo 40. E vou colocar aqui 6 metros. Tá ok? Então, o dimensionamento aqui já está todo feito, tanto por critério de capacidade corrente, quanto por queda de tensão. E aqui, então, a gente tem uma tabela resumo, né, das cargas. Então, todos os circuitos, né, a descrição do circuito, o número de pontos que está ligado a esse circuito, a potência total, né, a tensão, a corrente corrigida, o condutor que nós adotamos, o disjuntor e a divisão aqui. Então, nós temos aqui 3 fases, nós estamos adotando só uma aqui, então vai ser a fase A, o que ele está colocando na fase A e o que ele está colocando na fase B, tá? Isso aqui a gente vai mostrar na sequência, quando a gente for fazer os quadros de distribuição, tem como a gente equilibrar aqui, julgar, arrumar uma forma que o importante aqui a potência distribuída em cada fase esteja aqui mais próxima uma da outra, tá? E a gente tem como fazer esse equilíbrio ali, tem um processo para fazer isso, a gente vai mostrar. Então, aqui está mostrando 2 fases, né? Como se fosse esse quadro aqui. Aqui tem três barras, né? Então, lá é como se tivesse 2 barras aqui. Então, a barra da fase A e fase B. Aqui, nesse caso, aqui tem 3. Tem a fase A, B e C, tá? Então, a gente está ligando, não teria a terceira, seria um quadro bifásico e não teria a terceira. E a gente está ligando essas 2 barras aqui. Ou então, fazendo a interligação aqui em 2 polos aqui, de um lado para o outro aqui. Então, esse é o processo do quadro de distribuição aqui. Bom, então o processo de dimensionamento ele está terminado, né? A gente agora só falta a gente fazer o quadro de cargas, né? O quadro de dimensionamento para colocar nas folhas de impressão e a gente partir então para o processo de lançamento de eletrodutos, né? E lançamento de fiações. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Vou aguardar vocês na próxima aula. Grande abraço a todos!